seus olhos no teu lugar. Senhor Deus, nós nos entregamos por completo diante de Ti, Deus. Nós entregamos o nosso coração, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos diante do Teu altar. Porque sem o Senhor, nós não conseguimos nos completar. Sem o Senhor, nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não conseguimos encontrar motivo de viver, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. É para nos entregar por inteiro, é para nos entregar por completo diante de Ti, Senhor. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor. Nós estamos aqui para que o Senhor manifeste o Teu favor sobre as nossas vidas. Tudo que nós queremos é a Tua presença. Tudo que nós queremos é que a nossa adoração suba diante do Teu altar como incenso suave, entregando tudo que nós somos, tudo que nós temos, o nosso melhor, Pai. Louvado seja o Senhor, Deus. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo de Deus, começa a passear, começa a se mover entre nós. Há pessoas aqui com o coração aflito, há pessoas aqui precisando de cura, há pessoas aqui precisando de respostas. Espírito Santo de Deus, começa a se mover entre nós. Começa desde já a operar dos Teus milagres. Começa desde já a operar com a Tua cura. Começa desde já a operar com o Teu livramento. Começa desde já a operar, Senhor Deus, trazendo liberdade, trazendo libertação sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que nós precisamos somente de um toque Teu, somente de um toque, somente das mãos estendidas. Erga a sua mão mais alto no teu lugar, irmão, o mais alto que você puder. Fala assim: Espírito Santo de Deus, me toque nessa noite, opera do Teu milagre, transforma a minha vida. Eu quero mais de Ti, eu quero sair dessa noite mais cheio da Tua presença, mais cheio da Tua alegria, mais cheio da Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tem crente aqui? Dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu irmão aí do seu lado: irmão, vamos sair daqui nessa noite mais cheio da presença do Senhor. Amém. Pode se assentar. Irmão, tá gigante esse altar, não sei nem o que fazer. Eu que ando para lá e para cá, não vou mais andar, eu vou correr. Vou tentar não usar todo esse espaço. Misericórdia, né? Não sei nem se as câmeras estão funcionando, ou senão você vai ficar tonto de me ver para lá e para cá. Mas é uma bênção, irmãos. Estamos em reforma, você reparou, né? Não estamos no nosso melhor estado de limpeza, porque é difícil manter a casa limpa quando a gente está em obra, né? Você que já passou por alguma obra dentro da sua casa, na sua empresa, ou até na rodovia, quando você passa por alguma obra, você vê que é difícil lidar com obra. Eu estive aqui na igreja durante alguns dias, nessa semana, por conta das obras. Irmãos, é um desafio atrás do outro. Todas as vezes que nós lidamos com uma multidão trabalhando, com vários cenários que mudam, que transformam ao longo das decisões que a gente vai tomando, faz isso, faz aquilo, não está dando certo, quebra uma máquina, arruma outra, compra mais isso, faltou isso. É uma correria, irmãos, não é fácil lidar com obra. Tem alguém aqui que trabalha na construção civil? Não é fácil, né? Glória a Deus pela vida de você, que você deve ter muita paciência para lidar com os problemas, com os desafios. E hoje eu quero pregar algo também que tem a ver com o sentido dos desafios de vida. Os nossos pastores estão viajando no Boiuque Samara. Eles me incumbiu de trazer a palavra a vocês nessa noite. E eu orando
pedir para Deus uma palavra justamente para contextualizar esse tempo de mudança, esse tempo de transformação que a igreja do Senhor está vivendo aqui em Hortolândia. Eu não sei se você entende a fundo os desafios da gente fazer essa reforma, irmãos. Não é só desafios financeiros, não, mas é um desafio de sincronizar decisões, é um desafio de sincronizar opiniões, né? Somos em muitos líderes, temos muitas ideias boas, todos os líderes são inteligentes, olha aí para o líder do seu lado. E a gente precisa colocar em prática os desafios que a gente tem. E ontem a gente estava aqui, não diferente dos outros dias dessa semana, né? E eu não sou muito acostumado a lidar com obras, e estava aqui, né, trabalhando, fazendo o meu melhor para o Senhor, como eu sempre fiz. E andando para lá e para cá, para variar, né? Eu costumo me deslocar bastante. Eu penso com as pernas. Você já viu alguém que pensa com as pernas? Sou eu. Quando eu estou falando no telefone, quando eu estou lidando com alguma situação, eu tenho que levantar, não consigo ficar sentado, porque eu penso com as pernas, não sei porquê, é um hábito que eu tenho. E eu andando para lá, movimentando para cá, pegando algumas coisas para fazer acontecer aqui na obra, eu pisei num fio, irmãos, que eu acho que era trifásico, uma máquina gigante que estava fazendo para lixar, estavam usando para lixar aqui a igreja, e meu tênis explodiu. Eu mandei até uma foto aqui no grupo dos meus conservos, falando, irmãos, quase morri nesse dia. E é verdade, morrer eu acho que talvez um exagero, né? Mas um acidente de trabalho bem grave, Deus me livrou. E são as diversidades, quando a gente lidar com coisas que nem sempre nós sabemos, ou mesmo fazendo o nosso melhor, nós não conseguimos ser perito naquilo. O pastor Lucas estava ali em cima, né, daquela girafa lá, e ele é especialista em segurança de trabalho, né? Aí ele só gritou, fez aquele jargão da internet, né? Como é que é? Amostradinho. Estou logo fazendo tua passagem. Quase que eu fui dessa. Mas glória a Deus, né? Deus tem sido muito bom conosco. Acredito que semana que vem a gente vai ter uma boa parte aqui do templo já com os pisos, a iluminação já vai estar configurada, o telão vai estar funcionando, tudo para a gente fazer o melhor, não para vocês, mas para o nosso Senhor, amém? Quem faz parte desse projeto, de entregar o melhor para Deus, diga amém, fala aleluia, glória a Deus. Então não seja diferente nessa noite, entregue seu melhor coração, sua melhor atenção, sua melhor disponibilidade, para a gente prestar um culto de excelência para o nosso Deus, amém? Eu quero ministrar com vocês lá no livro de Atos, abra aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 28, Atos 28, pedir para Deus, me dá uma palavra em Atos, porque o líder da geração Atos fez 40 anos de idade, deixa eu homenageá-lo com uma ministração em Atos, né, pastor Lucas? Glória a Deus. Depois a gente canta parabéns para você, ou coloca aquela minha música que eu fiz para você, uma boa, né? Não compartilhei para a gente colocar ali, quem sabe em outra oportunidade. Mas lá em Atos, capítulo 28, só para contextualizar vocês, conta a história do naufrágio de Paulo. Ele havia sido aprisionado em Jerusalém, começa a partir do capítulo 21, contando essa história lá em Atos. Paulo havia sido acusado pelas autoridades do templo, acusando ele de várias coisas que eram infundadas, né? Como se ele fosse um rebelde contra a própria Roma, só que ele era um cidadão romano, e ele apelou para César, ele queria ser julgado e ouvido por César, o governador, e ele precisou ser transferido, né, ali de Jerusalém para Cesareia, e houve
toda uma reviravolta nessa caminhada, desde Atos 21 até Atos 28, que aconteceu um naufrágio do barco a qual Paulo estava. E Paulo, ele sabia da missão, ele sabia aonde ele chegaria, ele não tinha medo de morrer, ele sabia que a missão dele não havia sido completa ainda, não havia completado a missão dele aqui na terra, né, seu Paulo, seu xará? E ele, por que ele não morreu naquele naufrágio? Porque Deus ainda tinha um propósito na vida dele. Fala para o irmão do seu lado aí, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Por que o Amostradinho não fez minha passagem ontem aqui? Porque Deus ainda tem um propósito na minha vida, aqui nessa terra. Por que a gente ainda está vivo? Né, irmão? Por quê? Diante de tanta coisa que a gente faz, que poderia ter levado a gente dessa para melhor, no nosso caso, né? Porque Deus ainda tem um propósito na minha e na sua vida. E Paulo, ele tinha essa consciência. Paulo, antes de eu ler esse capítulo 28 com vocês, a primeira parte, ele sabia que ele não ia morrer, porque Deus tinha um propósito ainda, Deus havia mostrado para ele esse propósito. E olha lá, leia, acompanha comigo, lá em Atos 28, o versículo 1 a 6, diz assim: uma vez, a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e colocava no fogo, uma cobra venenosa, repita, cobra venenosa, que fugia do calor, mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. O povo esperava que ele morresse inchado e caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo, repita, muito tempo, e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Misericórdia! Que fase que Paulo estava passando, irmãos. Paulo havia sido preso, quase que ele havia sido morto, condenado a linchamento. Ele apelou por ser um cidadão romano, para ter com o César, para falar com o César. Sofreu um naufrágio, ficou à deriva o barco durante 2 semanas, depois sofreu esse naufrágio, caiu na ilha de Malta. Ele estava com frio, né? Estava tempo chuvoso, com frio. Ele foi pegar algumas lenhas para aquecer, para aumentar o fogo, e de repente ele foi picado por uma cobra muito venenosa. A Bíblia não esconde em dizer que as pessoas ali torciam para o fracasso deles. E é o primeiro ponto da ministração. Eu quero levar vocês a entenderem que para vocês serem vitoriosos, alguém quer ser vitorioso? Alguém quer vencer? Alguém quer vencer essa semana? Alguém tem coisas para resolverem, deslancharem e poder dar um glória a Deus e entender que Deus está à frente de todas as coisas ainda neste mês? Então, vamos sair daqui entendidos de que através da vida de Paulo, a gente pode tomar algumas ações para também sermos vitoriosos. E a primeira coisa é entender que existe a torcida contra, irmão. Na sua vida também é assim. Há pessoas que torcem para o seu fracasso. Tem alguém que compete profissionalmente em alguma modalidade esportiva? Aqui? Algumas ali. Você tem adversários, né? Você tem muito mais pessoas torcendo a favor que você ou contra. Imagina a seleção brasileira, começando agora a Copa América, né? Acho que amanhã é o primeiro jogo no Brasil.
Tem mais pessoas torcendo a favor do Brasil ou mais pessoas torcendo contra? Quantos países contra o Brasil nós temos? Não sei, mais de 10 com certeza, né? São 10 países torcendo contra um. Irmãos, é óbvio que na nossa vida também é assim. Muitas pessoas, não é o caso do irmão do seu lado, aqui todo mundo torce a seu favor, vocês são do mesmo time, né? Mas a maioria, ou a grande parcela das pessoas, querem ver o seu fracasso. É uma triste realidade, não é possível, é verdade, irmãos. A maioria torce para o fracasso, a maioria gosta de passar à frente na tabela da vida, não pelo fato dela se despontar, pelo fato dela crescer, mas das pessoas diminuírem. Pode ver a quantidade de haters que tem na internet. Basta uma pessoa ficar famosa, que se levanta vários fãs, é verdade, mas a quantidade de pessoas para chatear, né, e essa pessoa famosa é muito maior. As pessoas torcem contra, elas querem ver fofoca, elas querem ver a derrota, elas querem ver o fracasso, porque isso de certa forma enaltecem a sua própria vida. Misericórdia, mas é verdade. Se você não tiver essa consciência de que tem pessoas que sim, torcem para o seu fracasso, muito provável que você seja abalado por essas pessoas. Então, nós não podemos ser inocentes em entender, em achar que todas as pessoas torcem para o nosso bem. Não é verdade. Tem pessoas que querem ver um pastor cair em pecado para se escandalizar. Tem pessoas que querem ver um líder tomar uma decisão ruim para ter motivo para falar mal. Tem pessoas que querem ver uma igreja tendo escândalos em manchetes de Globo e qualquer outra rede de TV para justamente credenciar as suas opiniões erradas contra a sua vida ou contra a igreja de Cristo. Com Paulo não era diferente, irmãos. Ele estava num barco como prisioneiro, provavelmente marcado como prisioneiro. Eu não sei se naquele tempo tinha uma roupa diferente, ou se eles estavam marcados, ou se eles estavam com algum grilhão, alguma corrente, alguma maneira. As pessoas daquele barco, e não era só Paulo no caso, tinham os prisioneiros daquele barco que estavam indo em direção a Roma, eles estavam sim marcados como prisioneiros. E quando aqueles prisioneiros desembarcaram de uma maneira trágica, né, com um naufrágio ali em Malta, os cidadãos de Malta começaram a julgar Paulo. Olha, ali vai algum bandido, ele deve ser bandido, deve ser assassino, coisa boa ele não é, porque ele é prisioneiro. Assim que a cobra picou Paulo, as pessoas julgaram, certamente ele é um assassino, ele vai morrer porque ele matou alguém. As pessoas daquele tempo também entendiam da lei da semeadura, aquilo que você planta você colhe, e é verdade, né? Se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim, e as pessoas estavam com esse entendimento de que Paulo era uma pessoa ruim, porque uma cobra havia picado ele. E não, olha só, repara nessa história, as pessoas de Malta não prestaram os primeiros socorros, óbvio, não havia soro contra ou remédio, né, contra a picada de uma cobra naquele tempo. Você já socorreu alguém que teve uma reação alérgica muito séria? Eu lembro da Mitch, né, a Mitch, irmãos, se ela tem algumas alergias, né, está sendo curada em nome de Jesus, amém? Mas eu lembro de uma vez, há uns 5 anos atrás, que eu e o Rodrigo quase passou dessa para melhor também comigo ali no carro, né? A gente acelerando, saindo da igreja em direção ao hospital, passando na frente de tudo quanto é carro, farol vermelho, batendo na porta, né? Para levar a Mitch para o hospital, porque ela estava tendo uma reação alérgica, ela não estava conseguindo respirar. E é desesperador, né? Uma pessoa que está se inchando, está fechando a traqueia, e realmente é assustador, alguém com uma reação alérgica. Aquelas pessoas ali, não aconteceu nada, né? Foi medicada, está bem, está cantando, né? Mas se você vê alguma vez ela um pouco mais inchadinha, sem conseguir respirar, leva para o hospital. Tem alguém aqui que tem alergia muito séria? Assim, igual a Misha? Algumas, né?
E é perigoso mesmo, alguém que tem alergia. Só que uma cobra, uma picada de uma cobra, ela não só é grave pelo fato de terem pessoas alérgicas, mas é uma toxina muito forte para qualquer ser humano. E as pessoas ali de Malta eram pessoas entendidas da fauna e da flora daquela ilha. Elas sabiam de que aquela serpente que havia picado Paulo era uma serpente muito venenosa. Não era uma serpente qualquer. Eles não se confundiram falando, é uma cobra venenosa, mas não era não, é uma coral falsa. Não, eles sabiam que uma pessoa que havia sido picada por uma cobra daquele naipe, daquela estirpe, daquela classificação, morreria em poucos minutos. Não sei, a Bíblia não classifica qual é essa cobra, né? Nem sei se existia classificação na época, também que foi escrito, mas era uma serpente muito venenosa, e as pessoas de Malta simplesmente queriam assistir a morte de Paulo. Misericórdia, fala misericórdia. As pessoas estavam torcendo para Paulo morrer, porque sabia que ele era um condenado. Irmão, não seja você esse tipo de gente, né? Tomara que morra, é bandido, tomara que morra. Calma, você sabe se ele é bandido mesmo? Toma cuidado, né? Alguns julgamentos que nós fazemos. E Paulo, ele não era bandido. Ou você acha que Paulo era bandido? Não era, né? Ele estava sendo acusado injustamente, tanto que ele apelou para ser julgado por César. E ali, as pessoas não prestaram os primeiros socorros. Talvez existisse algum primeiro socorro, talvez colocando um torniquete, talvez sugando a picada da cobra, sei lá, como aquele povo poderia fazer, mas as pessoas não queriam saber de ajudar Paulo, só queriam assistir. Olha lá, vai morrer. Olha lá, peraí, olha lá, a bochecha está inchando, o olho está fechando. Pede para mim uma foto dela, quando ela está com reação alérgica. Ela tem, não é coisa boa de se ver, mas as pessoas queriam ver Paulo morrer, né? E não aconteceu. Irmãos, tenha essa consciência de que pessoas vão torcer para o seu fracasso, mas o fato de pessoas torcerem para o seu fracasso não quer dizer que você vai fracassar. Amém? Vocês serão vitoriosos, desde que vocês tenham essa mentalidade de servos do Senhor. Amém? Desde que vocês saibam que nessa vida ainda tem um propósito para você. Pode pisar num fio desencapado de 380 volts, consumindo energia, né? A máquina estava ligada, sei lá quantos amperes, que nada vai acontecer. Calma, também não vai pisar de propósito, né, irmãos? Foi um acidente, mas saiba que o propósito do Senhor vai se cumprir na sua vida. Diga amém. Deus tem algo grandioso na sua vida, diga aleluia. Deus tem vitórias direcionadas para você, Deus tem conquistas direcionadas para você. Deus, Ele torce ao teu favor, Ele age em teu favor. Deus, Ele tem algo especial, vinda dos céus, direcionadas para os filhos, cuidados e separados dEle, e você faz parte desse aprisco do Senhor. Nada vai te acontecer, está passando por tormento, está passando por aflição, o seu barco está afundando, saiba que o propósito de Deus ainda vai se cumprir, e nenhum mal vai chegar até você. Talvez você chegou aqui todo entristecido, todo preocupado, todo ansioso pelas coisas que você tem que fazer ou resolver segunda-feira, mas saiba, Deus está contigo. Deus tem um propósito para você. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito para você. Vai dar tudo certo. Fala para o outro, vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Ainda que seu barco esteja afundando, ainda que haja tempestade, ainda que haja frio, vai ficar tudo bem. Porque você foi separado para o Senhor. Você é um escolhido do Senhor. Eu estou falando aqui para filhos do Senhor. Eu estou falando aqui por pessoas que são salvas, que são escolhidas. Essa palavra é para mim e é para você. Então você precisa entender que você foi feito para vencer e não para perder, ainda que haja pessoas torcendo contra.
Amém? Segunda coisa, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, nós estamos cercados por oportunidades. Fala, nós estamos rodeados de oportunidades, mesmo em meio à adversidade. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Lá em Atos 28, versículos 7 a 9, diz assim: perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele, impondo as mãos sobre a sua cabeça e o curou. Fala, curou. Então os demais enfermos da ilha também vieram e foram curados. Repita, curados. Olha que tremenda oportunidade em demonstrar o poder de Deus em meio aos nossos adversários. Paulo estava rodeado por adversários, rodeado por pessoas que sequer deram um copo de água para Paulo. Paulo, toma um copo de água, deita, não faz movimento não, senão o veneno vai espalhar. Abaixa esse membro para o sangue circular devagar. Eles não prestaram o primeiro socorro, eles só queriam o mal de Paulo, esperando a morte dele. Mas mesmo assim, Paulo entendeu que mesmo em meio aos adversários, havia a oportunidade de entregar a glória a quem é devida. Ele poderia falar: olha como eu sou forte, olha como eu sou resistente, olha como eu persevero, olha como essa doença, essa aflição, essa perseguição, essa guerra não me abateu. Mas ele não fez isso. Ele demonstrou que o Deus de verdade, o Deus da verdade, estava com ele. E na primeira oportunidade dele ver um enfermo, ele não torceu: agora eu quero ver esse velho morrer de cagar. Estava com disenteria, certo? A Bíblia que fala, disenteria é o quê? É ir para o banheiro. Ele estava muito mal. O pai de Públio, a principal autoridade daquela ilha, estava muito mal. Vocês estavam torcendo contra mim, agora o Deus da justiça, que é a mesma maneira como julgaram ele, lembra que a justiça iria agir contra ele, trazendo a morte? Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. O que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. Ele estendeu suas mãos para aquele homem que estava enfermo, para aquele homem que estava doente, e pediu a cura, declarou a cura. Você está curado em nome de Jesus. Aquele mesmo Jesus que ele havia conhecido, que havia liberto a vida do Saulo, transformando ele em Paulo, e que por esse mesmo nome, ele agora estava sendo preso, ele estava sendo julgado, ele estava passando por aflições, por guerra, mas é por esse mesmo nome que ele invocou, em nome de Jesus. A Bíblia não fala o nome do pai de Públio, só fala que estava passando por uma crise, uma disenteria, com febre muito alta. Mas ele invocou o nome do Senhor, e através da oração de um servo fiel, ele trouxe a glória a Deus para aquela ilha. E aquela ilha jamais foi a mesma quando conheceu a glória de um Deus verdadeiro. A vida das pessoas daquela ilha jamais foram as mesmas quando eles conheceram um Deus de verdade, não um Deus de mentira, não um Deus inventado, não deuses falsos, mas quando Paulo, o verdadeiro servo do Senhor, invocou o nome daquele que é sobre todo nome, daquele que é poderoso, daquele que o salvou, daquele que havia acabado de livrá-lo da morte, trouxe vida ao pai de Públio. De repente, ao mesmo tempo ele foi curado, e aquela ilha começou a ser inflamada por esse nome de Jesus.
Aquela ilha começou a entender quem era Paulo, não simplesmente pelo sobrenome de Paulo, ou pela importância de Paulo, porque Paulo simplesmente era um prisioneiro, mas simplesmente eles conheceram Jesus, eles conheceram o poder do nosso Deus. Dê um aplauso ao Senhor. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós invocamos nessa noite. É um Deus que cura, é um Deus que nos livra, é um Deus que transforma uma cidade, uma ilha, mesmo em meio a tantos rebeldes, mesmo em meio a tanta ignorância. Aquelas pessoas não conheciam do Evangelho, não eram nem judeus, eram gentios, adoravam falsos deuses, mas eles conheceram um Deus que transformava, um Deus que curava, e é esse Deus que nós conhecemos. E aí, como pode o seu coração estar aflito? Como pode você estar amargurado? Como pode você estar preocupado, se esse mesmo Deus que transformou uma ilha de Malta, através da vida de um servo, existe uma igreja aqui em Hortolândia, que o adora, que o invoca, que o clama, que o honra, e Ele está aqui nessa noite, para também te curar, Ele também está aqui nessa noite, para também te salvar, te livrar da morte, e te entregar um propósito de vida. Diga aleluia. Você está me entendendo, irmão? Da palavra poderosa que Deus tem, através da ação daqueles que encontram uma oportunidade de demonstrar o Deus poderoso que nós servimos. E aí eu pergunto para você, quais oportunidades você tem deixado passar? Ei, quantas oportunidades, várias vezes no seu dia, no seu trabalho, na sua rua, em demonstrar o Deus poderoso que você serve, em clamar por esse Deus. Quantas pessoas abatidas, quantas pessoas enfermas você cruza até mesmo toda semana, e você sequer levanta sua mão, ou dobra seu joelho, ou clama cura sobre essa vida. Diga misericórdia, porque isso acontece comigo e com você. Nós perdemos as oportunidades de entregar glória a quem é devida a glória. Fala assim: perdemos as oportunidades em entregar glória a quem é devida a glória. Mas a partir de hoje, os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos estarão atentos a não mais perder as oportunidades, em entregar glória a esse Deus que é digno, repete, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Repita que isso é uma oração. A partir de hoje, o meu coração estará sensível a trazer a presença e o nome de Jesus Cristo conhecido em minha terra, em minha casa, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus, dê um aplauso, manifeste no seu lugar. Porque a partir do momento que você entender isso, irmão, você vai ser capaz de transformar a situação do teu bairro. Assim como Paulo, através de uma oportunidade, ele transformou toda uma cidade, uma nação, né? Uma ilha pequena, né? Mas ele foi capaz de transformar através de uma oportunidade. Nós estamos aqui, talvez, próximo de 1000 pessoas. Quantas oportunidades nós teremos com 1000 pessoas nessa cidade de Hortolândia essa semana? Serão inúmeras. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. A presença do Senhor estará invadindo a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu bairro, a sua rua, a casa dos seus vizinhos, através de você enxergar as oportunidades. Amém? Glória a Deus. E a última coisa, irmãos, para você sair vitorioso, para você ter uma mentalidade de alguém vitorioso, como Paulo teve, e transformou uma cidade, uma ilha, toda uma nação, e é uma nação mesmo, porque eles tinham até um idioma diferenciado, até hoje, aquela ilha tem um idioma diferenciado. Então, retrata-se uma nação, através de uma oportunidade de trazer cura. Milhares de pessoas chegaram até Paulo,
para que ele invocasse o nome do Senhor e também conhecesse essa cura. E a última coisa, saiba que a honra sempre alcança aqueles que são fiéis. Repita: a honra sempre alcança aqueles que são fiéis. Irmãos, Deus não leva nenhuma dívida sem que ela seja quitada. Nosso Deus não é devedor de nada. Alguém tem alguma dívida que não foi quitada por Deus? Não, né? Misericórdia. Deus, ele quita todas as dívidas dele. Não existe dívidas ao nosso Deus. Todas as promessas realizadas a Deus através da vida de vários servos em direção à sua vida, Deus, ele honra. E Deus, ele vai honrar sim os seus atos. Lá em Atos 28, versículo 10, acompanhe comigo esse versículo, diz assim: como resultado, fomos cobertos de presentes e honra. E repita: presentes e honras. E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Olha só que bênção, irmãos. Paulo havia perdido tudo que ele tinha, até mesmo a liberdade dele. As pessoas, os comandantes daquele barco também haviam perdido tudo: roupas, suprimentos. Eles nem barco tinham mais. Mas através de Paulo, alguém que estava sendo desonrado, né, com uma prisão injusta, Deus honrou não só a vida de Paulo, mas as pessoas que estavam ao redor de Paulo. Por que Deus faz isso? Como testemunho de que nós somos faróis de bênção para essa nação. Não só você vai ser abençoado, Anderson, mas as pessoas que caminharão ao seu lado também serão abençoadas. Tem alguma empresa que é abençoada simplesmente por ter você como funcionário? A minha é. Então, a sua tem que ser, né? Mesmo você que não é o dono da empresa, Deus abençoa só pelo fato de você ser funcionário dessa empresa, irmãos. É verdade. Talvez é difícil você falar, olha, você chamar seu patrão e falar: olha, você sabe por que você alcança suas metas? Você sabe por que você tem esses números? Porque você me tem como funcionário. Lógico, né? Não vai fazer isso, né, irmão? Né? Mas, havendo oportunidade, ele vai entender que você é um farol de bênção também para a empresa. Você tem que ser um farol de bênção para a sua casa. Ah, mas meu marido, minha esposa, meus filhos não servem o Senhor. Seja você o farol de bênção. Seja você aquele que vai atrair um radar, um para-raio de bênção, que as bênçãos caiam sobre você de uma maneira extraordinária. Seja você aqueles que vão atrair bênção para a sua cidade. Hortolândia será abençoada, não por causa dos ímpios, mas por causa dos servos, por causa dos filhos, por causa da igreja viva que há aqui em Hortolândia. Essa cidade será transformada, essa cidade conhecerá a prosperidade, não através de políticos, não através de pessoas, não através de sobrenomes de pessoas importantes, não através de empresas multinacionais, mas por haver um servo do Senhor que atrai a bênção de Deus. A sua casa e essa cidade também será abençoada. Diga glória a Deus, diga aleluia. É assim que Deus quer nos abençoar, irmãos. Quando a gente tem um coração de conquistador, um coração de vitorioso, quando a gente entende que mesmo passando por aflições, Deus está conosco. Esse foi o coração de Paulo, e esse tem que ser o meu coração e o seu coração. Eu quero pedir para você se colocar em pé, porque nós vamos adorar, não com o coração de alguém que está atribulado, não o coração por alguém que acabou de ser picado por uma cobra, misericórdia, não com o coração de alguém que está enfermo, mas o coração de alguém que está vivo e que entende que há um propósito de Deus na sua vida. Eu quero que você adore, não por conta que você conhece letra ou não conhece letra. Vocês não precisam de recursos audiovisuais para entregar o seu melhor para Deus.
A gente não está fazendo as melhores luzes cênicas, o melhor telão, o melhor altar, simplesmente para trazer as suas emoções à flora, mas nós queremos entregar o nosso melhor, mas o melhor não é aquilo que nós tocamos em coisas, o melhor está dentro de nós, é o nosso coração entregue ao Senhor. O nosso melhor não está simplesmente em ferramentas, então o melhor som, o melhor microfone, a melhor cadeira, o melhor ar-condicionado, não é isso que Deus precisa, não é isso que você precisa. O que nós precisamos é ter um coração íntegro diante dEle. E eu quero que você feche seus olhos agora antes da gente adorar. E sonde o seu coração, fala assim: Senhor Deus, me ajude a entender aquilo que eu preciso mudar. Mude o meu estado de espírito. Se eu cheguei aqui cansado, atribulado, entristecido, cheio de ansiedade, cheio de medo, Senhor Deus, eu quero sair daqui nessa noite cheio da tua alegria, cheio da tua coragem, cheio da tua esperança. É por isso que eu sirvo ao Senhor. É o Deus poderoso que faz, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, Senhor. Nós queremos entregar o nosso melhor. Nós queremos entregar o nosso melhor nessa noite. Nós queremos te adorar pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Nós queremos te adorar porque hoje o Senhor nos faz vitoriosos em cumprir as promessas, 100% das promessas que o Senhor tem para nós. Enquanto haver promessas, enquanto houver propósitos, nós estaremos firmes no Senhor, nós estaremos vivos como igreja, nós estaremos firmes e posicionados aqui em Hortolândia, porque nós entendemos que ainda há um propósito da igreja do Senhor aqui na terra, até o dia da tua vinda, Jesus, a qual nós não precisaremos mais de igreja, pois nós estaremos contigo, adorando de noite, de dia, ao majestoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, nos entrega um coração de adorador nessa noite. Nos entrega um coração cheio de fé, cheio de consciência de que o Senhor é um Deus poderoso para nós entregarmos o nosso melhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.